Sim. Então, para quem está chegando agora, Raíssa, Paloma, a gente está dando uma olhadinha nesse, nesse instrumento aqui, né, de pesquisa, para a gente ter uma noção. É importante, é legal a gente ver isso, para a gente comparar o que é uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa, que é a que a gente está fazendo, né? Então, olha só, numa pesquisa quantitativa é muito legal também, porque imagina, se você coloca todos esses dados em gráfico, você tem dados bem interessantes. Você pode dizer quantas pessoas são mulheres, quantas são, olha, em sua vida cotidiana, você tem responsabilidades com, eu tenho responsabilidade com idosos. Você ou alguém da sua casa já se contaminou? Não. Vamos ver vamos tentar enxergar o que daqui o que a gente, na nossa pesquisa, pode contribuir com essa pesquisa e vice-versa. A gente pode usar esses dados também, né? Teve redução salarial durante a pandemia? No meu caso, não. Alguém em seu ambiente domiciliar sofreu alterações quanto ao emprego, a fonte de renda durante a pandemia? Aumentou a fonte de renda? Diminuiu? Nenhuma alteração. Em relação ao seu trabalho, você está empregado? Em relação ao seu trabalho no contexto de pandemia, meu trabalho está suspenso, não se aplica. Estou realizando trabalho remoto. Quais tarefas do seu cotidiano você teve que agregar durante o período da pandemia? Cuidar de criança, cuidado com idosos, pessoas com deficiência, trabalho doméstico. Trabalho doméstico já tinha antes, também não foi uma coisa nova, não. Novas demandas de trabalho remoto? Sim. Acompanhamento falando, não. Tá. Você perdeu parentes ou amigos? Não. Hum. É muito longo, gente? Você possui local mais adequado para estudo remoto? Sim. Deseja comentar a resposta? Não. Você tem acesso à internet? Sim. Próximo. Então, aqui, olha só que interessante, eles podem fazer estatísticas e ver quantas pessoas da UF têm acesso à internet, não têm acesso à internet, por exemplo, né? Estão passando por dificuldades, é bem interessante. Qual o tipo de internet que você tem acesso? Por Wi-Fi, conexão via cabo. Próximo. Você acha que seu acesso à internet é adequado para realizar os estudos remotos? Acho. Podia ser melhor ainda, mas tá bom. Que equipamentos você tem disponíveis para acessar a internet? Computador portátil, celular e tablet. Opa, só pode uma coisa. Que equipamentos você tem? Portátil. Essa daqui já está assim, né? Se a pessoa pode ter mais coisas, né? Eu também queria marcar mais uma opção, eu vi que não dava. É. Você considera que seu equipamento é adequado para o seu estudo remoto? Sim. Divide o equipamento com outra pessoa? Não. Como o período da pandemia afetou o tempo de desenvolvimento de suas atividades? Tenho mais tempo, estou utilizando para estudo, tenho mais tempo, mas não tenho conseguido estudar, tenho menos tempo, tenho mais tempo, estou estudando mais. Você tem experiência prévia como discente de ensino remoto? Hum, acho que não. Não. Vocês já tinham tido experiência? Essa é uma boa pergunta, né? Em quantas disciplinas você... Ah, tá, não vou responder essa, vou botar outra. Vou botar as três assim, são as disciplinas que eu estou dando. Como você se sente realizando ensino remoto emergencial? Eu estou satisfeita. Ao desenvolver as atividades remotas na aula, os períodos, quais dificuldades? Aqui pode colocar mais de uma? Pode marcar mais de uma. Não senti nenhuma dificuldade. Distanciamento do espaço físico da universidade, isso pega, né, gente? Dificuldade de concentração, mas costumo enfatizar não é AD, então não sei se conta. Bom, dificuldade de concentração, não. Dificuldade de conciliar estudo com tarefas domésticas, também não tenho, não. Faço tudo ao mesmo tempo. Dificuldade na elaboração das atividades de trabalho de proposta, também não.
compreensão também não, eu percebo que não consegui aprofundar também não, senti falta de interação direta com os docentes, também não senti falta. Dificuldade com os materiais didáticos, bom, isso não dá para responder, né? Dificuldade com o uso da plataforma, eu sempre tenho dificuldade com o uso das plataformas, dificuldade com a realização das avaliações, dificuldade de natureza técnica, tenho problemas técnicos. Quais formas de avaliação foram adotadas? Gente, vocês fizeram alguma prova em horário síncrono? Eu não fiz, não. Eu tive uma prova que começou em horário síncrono, mas o professor estendeu e não precisava ficar online. Uhum. Como você avalia a demanda de leitura? Mais intensa do que... Vocês acham que é mais intensa? Eu acho que é mais ou menos igual, não? Não vou responder tudo, não. Durante o período da pandemia, você teve que realizar algumas dessas ações? Compra de computador, empréstimo de computador, compra de celular, empréstimo de celular, compra de cadeira de estudo, empréstimo de cadeira de estudo, compra de livros, empréstimo de livros, compra de equipamentos. Interessante isso, né? Vocês fizeram alguma mudança nesse sentido? Adquiriram algum material para estudar? Já tinham tudo? Eu também não. Não, assim, eu fiz sim, eu comprei para dar aula, né? Comprei um microfone, também fiz reparação no meu Note, mas era para fazer mesmo, que estava lento demais, o meu também. Na sua versão, sendo remota emergencial, trouxe algum prejuízo? Para mim, não. Como você avalia a demanda de leitura? Mais intensa? Ah, eles não estão deixando eu... Não. Vou botar qualquer coisa aqui para deixar eu ver tudo. Não é só dizendo, não. É grande, né? Você está em período de realização de estágio? Não. Por exemplo, vocês fizeram o estágio, você avalia que seja possível se formar com 100% de estágio remoto? O que vocês acham? Eu acho que varia, porque teve gente que não teve nenhum estágio presencial. Uhum. E quem já teve em algum momento, acho que consegue relacionar e levar teoricamente assim uma boa. Mas quem nunca teve experiência de um estágio presencial, acho que fica bem comprometido. Por quê? Porque não consegue relacionar a uma vivência da própria experiência, sabe? Mas não é uma vivência também? Assim, eu fico pensando, se a gente tivesse que observar essa situação que a gente está vivendo aqui agora, nós, né? Se tivesse alguém fazendo estágio e tendo que observar nossa aula. Eu acho que é um pouco diferente, porque esse não é um estado, um caso ideal, porque a gente espera que um dia retorne uma normalidade, é o que era antes, então o estágio seria para preparação para voltar para esse estado normal. Acho que poderia ser proveitoso, mas, por exemplo, esse exemplo de assistir a uma aula remota. Mas eu acho que eu fico um pouco comprometido para quem nunca teve um contato com o estágio presencial. O que você acha, Paloma? Eu ia comentar, porque eu tô fazendo 3 estágios remotos e estou fazendo de educação infantil e educação especial. Aí vem um pouco do que a Jamile falou. Não é a mesma coisa no sentido de que você não tem noção da real vivência do espaço, né, da escola. Igual na rede pública que eu estou fazendo estágio, não tem aula remota. As crianças não têm, só tem uma plataforma que é para fazer atividade. Então, assim, fica muito difícil. Você pode observar as atividades, então, né? Assim, é uma coisa bem... Você não tem contato com as crianças. Eu tenho um pouco mais de contato, porque eu faço PIBID agora. Peraí, filha, agora eu sou a bolsista do PIBID, então eu faço. Mas, assim, a Renata está fazendo um trabalho diferenciado com a gente. Ela está preparando a gente, o PIBID desse ano é com a Renata Bergo, é sobre alfabetização. Aí ela é muito, muito diferente, bem bacana mesmo a proposta dela. A gente está ela está pensando em montar um site para dar suporte para as professoras, assim, algo bem mais estruturado. Mas a vivência mesmo do estágio, que eu estou tendo, por exemplo, com a EUNET,
em educação infantil, a gente estuda muito a parte teórica. O estágio é prática, né? E eu fico mais... Mas com a UNET não é estágio, é? Não é só... É, porque ela está cobrindo a Renata Bergo, que a Renata Bergo está de licença alguma coisa. Então ela dá a disciplina e mais o estágio. Não, ela está dando a disciplina de estágio, porque a gente é currículo novo e mudou. Educação infantil é num período e estágio de educação infantil... Não é nem mais esse nome. É pesquisa e prática educativa, alguma coisa assim. E eu estou fazendo agora os dois juntos. O estágio em educação especial, que também é novo, não tinha, e o estágio em educação infantil. E eu penso assim, que eu estou perdendo muito, porque eu acho que ia ser muito, muito proveitoso para a minha formação estagiar numa escola de educação especial. Eu, assim, eu sinto muita falta. E por estar estagiando, tendo que trabalhar, né, praticamente, estagiar 6 horas por dia, fazer um ano eu vejo que é muito diferente, porque nada substitui ali a vivência, entendeu? Sim. Não, me alonguei um pouco. Não, tá ótimo. Eu só fico pensando que a vivência, essa questão a minha questão é, a gente pode ter vivência de forma remota? Ou não é vivência? O que a gente tem aqui, por exemplo, não é vivência? Não, por exemplo, assim, se a rede pública tivesse igual a gente, tá? Por exemplo, se estivesse estagiando, né, sei lá, também nunca pensei numa rede particular e tal, olhando a aula, acho que é válido também. Não igual a sala de aula, mas é válido. Também você não passa só naquela parte teórica. Eu acho que dessa forma que a senhora está colocando aí, de assistir às aulas, ela agrega, né? De qualquer forma, a sua formação. Claro. Você vê ali os perrengues. É até bem legal, né? Porque você poder, enfim, ter essa experiência durante uma pandemia, porque eu não sei como é que vai ser o mundo depois. Eu não tenho muita certeza, muita esperança de que a gente volte ao que era antes, sabe? Eu acho que a gente vai voltar para um outro lugar, não sei. Acho que as coisas não devem voltar exatamente ao que era antes. Mas então as escolas públicas, não tem nenhuma escola pública dando aula pela internet? Não. Assim, eu agora tive uma reunião com o diretor da matéria de gestão, que algumas escolas têm um contato pelo WhatsApp, só que eu tive o azar de só pegar a escola que não dá suporte nenhum, não tem grupo no WhatsApp, não faz aula, não usa o Meet. E assim, o pessoal da Secretaria de Educação, a instrução que eles deram foi dar uma apostila, um material impresso. Inclusive, meu filho está na rede pública também. Dar o material impresso, eles postam coisa na plataforma da prefeitura e o professor fica disponível no chat. Apenas no chat da plataforma durante o período da aula. É isso, assim, eu acho. Não sei se tem alguma outra realidade. Você não pode entrar no chat, por exemplo. Seria legal se você pudesse observar a troca entre o professor atendendo um aluno, por exemplo, né? Começou segunda-feira agora a aula, e como eu trabalhei muito, eu não consegui parar para entrar nessa plataforma. Não sei se assim, se fica lá gravado, fica lá exposto as dúvidas, porque também, eu não sei se eu acho que é por segmento, né, ali, e como a educação, meu filho está começando agora o fundamental, então acho que meio que é os pais que é uma dificuldade, né? Porque uma criança que não tá... Eu estava vendo, hoje teve reunião de colegiado de curso, o pessoal estava falando, por exemplo, de outros cursos, né? Porque de humanas, assim... Agora, você imagina pessoal de odontologia, por exemplo, como é que faz? Né? As práticas. Nossa, muito difícil. Nesse caso aí... Não pode fazer, porque é super perigoso, né? Então, só quando parece que o diretor da escola disse que da faculdade, né? Só quando 100% dos alunos e professores estiverem vacinados que eles podem voltar a fazer as práticas de odontologia. Então, aí prejudica muito, né? Isso que eu ia falar, compromete muito, né? O tempo ali, nossa, terrível. Sim. Então, essa parte do estágio fica bem ruim. Fala, Lu. A Luciana Requião, ela divulgou uma vaga, uma seleção que estavam fazendo para estágio na rede pública aqui de Niterói, né? Para alunos a partir do 4º período, como eu moro aqui, né? E tá tudo online, né? Eu até mandei, mas no caso ninguém me contatou, não.
Mas aí, pelo meu entendimento, as aulas aqui voltaram, porque a vaga, eu abri aqui, ela dizia o seguinte: inscrições para contratação de graduandos bolsistas que vão atuar como tutores no programa de aprendizagem intensiva no plano de retomada das aulas. Os estagiários serão supervisionados pelos professores nas atividades de monitoria online feita pelos alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação de Niterói. Estudantes a partir do 4º período do curso de Letras, Matemática ou Pedagogia. Aí era necessário ter disponibilidade de rede própria e equipamento individual. E aí eram 22 horas e 30 minutos semanais, e as atividades divididas em turnos, ou de manhã, 7h30, meio-dia, ou 1 às 5h30. E você se inscreveu? Aí, eu me inscrevi, mas não entraram em contato, não. Mas talvez ainda não, mas talvez ainda venham entrar, né? Não sei, né? Eu não perco a esperança. Agora, se você puder, em janeiro... É uma oportunidade de você fazer estágio também, né? Então, em janeiro, logo que virou o ano, eu estava bem esperançosa, assim, que as coisas iam melhorar, sabe? Aí, no dia 2 de janeiro, eu comecei a disparar currículo para a escola, até particular mesmo, né? Para oportunidade de estágio, porque eu queria muito ter essa vivência, né? Com algum estágio, mesmo não sendo da faculdade, mas, assim, queria ter algumas oportunidades. Aí, professora, agora em março, 2 escolas me chamaram para participar de seleção. Então. Só que meus pais não estão vacinados. Aí eu conversei com eles, aí eles me pediram para eu não ir, sabe? Eu fiquei muito triste, mas assim, felizmente, como eu falei, como eu estou fazendo tudo online, né? Trabalhei online, não estou fazendo as coisas que eu faço normalmente. Com o dinheiro que eu recebi até os trabalhos que eu fiz em novembro, eu consegui juntar, assim, uma quantia boa, sabe? Mas eu fiquei muito chateada. Mas aí minha mãe, ela já é mais esporrenta, ela você não vai arriscar trazer um vírus para mim por causa de... Você nem sabe quanto que eles estão dispostos a pagar. E não sei o quê. É mais a experiência que eu queria ter, né? Mas eu fiquei arrasada, professora. Eu fiquei arrasada. Eu tenho uma amiga que é professora de educação infantil. Ela é professora de inglês. E ela... Vocês viram ela até no primeiro dia de aula, eu acho, sei lá, que dia que foi. Ela estava aqui em casa. E ela se expõe muito, ela fica super preocupada, porque as crianças não conseguem ficar de máscara o tempo inteiro, e se abraçam, se agarram o tempo inteiro. Não, ainda mais não sendo no bairro, não. Porque então, assim, se fosse, por exemplo, se fosse no meu bairro, aí eu já porque eu moro com a minha mãe, né? Então, tipo assim, já era mais fácil de convencer, porque assim, eu saio para ir na loteria, para ir em banco, essas coisas. Mas assim, seria em Itaipu, você conhece Niterói? Seria lá em Itaipu. Aí, tipo assim, eu teria que pegar ônibus, que é algo que normalmente eu sempre peguei. Eu já trabalhei na Vargem Grande, que eu pegava 2 ônibus para chegar. Mas aí minha mãe achou que era tipo assim, um ônibus para ir, um ônubus para voltar. Eu não tô vacinada. A minha mãe tem problema de... Ela tem a imunidade muito baixa, sabe? Aí ela falou, Luciana, você não vai me arriscar por causa de talvez... sabe? Você nem sabe, porque as 2 escolas eram particulares, né? E eles não falaram, assim, chamaram para seleção, mas assim, não entrou em detalhes, né? De quanto, se teria... remuneração, se seria só transporte, enfim. Aí ela falou, você não vai me botar em risco por causa disso. Se você for, você não volta. Tá certo. Outras oportunidades vão vir. Vamos lá. Avalia que o estágio remoto tem prejuízo para a formação de novos profissionais? Sim, né? Cidadã, como você se sentiu com as aulas remotas? Da mesma forma? Pouca diferença? Senti muita facilidade de acompanhar as aulas? Como é que está sendo para você? Está tranquilo? Para mim, como professora, não sinto assim diferença, não. Para vocês, de acompanhar as aulas? Para mim, eu sinto muita diferença. Eu sinto muita diferença porque
É difícil, sabe? Em casa, né? Eu até brinco, né? Porque na faculdade eu estudava à tarde. E lá eu sentia muito sono, né? À tarde, depois do almoço era um horário péssimo. Só que eu Uhum. tava meio que ali, então eu tinha que prestar atenção mesmo, né? E também tinha que pegar ônibus, toda aquela coisa. Então eu ficava bem mais atenta. Em casa é um pouco mais difícil. E também tem aquela questão toda de conciliar casa, trabalho, tudo isso. Então, assim, acaba que o estudo, eu já falei com minha esposa, eu não aguento mais passar sábado e domingo estudando. Tô fazendo aqui o possível, tô chegando todo dia, indo dormir bem tarde para fazer tudo, porque é uma renca, né, de coisa para fazer durante a semana. Para final de semana eu tá livre, porque eu tô desde quando começou o período sem botar a cara na rua. Tô quase 2 meses sem ir na casa da minha mãe, sabe? Uhum. Assim, Você é sabe bem. uma coisa que aparece acho que nessa pesquisa da Thalita mesmo, agora eu não me lembro se chegou a ser de uma pessoa que ela entrevistou, mas é um depoimento da nossa pesquisa que eu achei super interessante de uma aluna, estudante de pedagogia, que dizia que ela precisava ir para a faculdade para poder, que ir para a faculdade era um momento também dela se separar dessa vida de dona de casa, de mãe, entendeu? Então, para ela, Exatamente isso. Isso até as meninas que fazem faculdade comigo, nossa, eu sinto muita falta daquela turma, ela é muito especial. A gente se apoiava muito, assim, né? Quando uma começava a querer desistir, e a gente se desprendia mesmo. A gente tinha o nosso momento do café, que os professores bem sabem, que era 20 minutos, e a gente fazia quase 40 minutos, mas era um momento muito bom. E sinto falta disso também. E tá lá sim, com elas, a gente realmente deixava um pouco essa coisa de filho, de casa. Ali a gente só era estudante mesmo. Tava ali só para aprender, não tinha mais nada, tava ali sentado. a Realmente oportunidade de viver isso, né? é bem complicado. Assim, para mim tá bem difícil. Isso é complicado mesmo. Marque as respostas que identificam como você se sentiu devido à pandemia: angustiado, ansioso, com insônia, mais irritado, triste, desamparado, agitado, não senti diferença. Vocês sentiram alguma coisa assim? Eu senti muita agonia no início, sabe? Porque porque assim que começou a pandemia foi em março, então já teve aquele período de férias, de sol e tudo mais, então eu tava indo na praia direto, e, sabe, me divertia, espairecia a cabeça um pouquinho e tal. Aí quando começou a pandemia, foi aquela coisa de não pode sair, mesmo você, sabe, querendo ou não querendo, não pode, não vai. Eu fiquei, assim, muito irritada com tudo, sabe? E melancólica. Eu não, engraçado, eu acho que para mim foi um momento de descansar. E eu fiquei sozinha na casa, não tinha ninguém mais na minha casa. E eu gostei, assim, de poder descansar. Mas ficava, assim, nervosa de acompanhar a situação, né? E não saber o que ia acontecer, e ver que as pessoas estavam morrendo, e sem assistência. Foi bem estressante. Na sua avaliação, sua condição emocional afetou o seu estudo? Afeta, né, gente? Para mim, no semestre passado, afetou. Em comparação com os períodos ofertados presencialmente, como você avalia o processo de aprendizado do primeiro semestre? Então, nesse sentido, foi pior, né? Sua opinião é muito importante. Tá. Pronto, acabou. Interessante. Eu tive excelentes notas. Muito bem. Vocês acham que o desempenho de vocês nas notas melhorou ou piorou durante o ensino remoto? Eu mantive as mesmas notas, assim, que a faculdade, do que antes, né? Só que eu sinto que eu aprendi menos, assim, sabe? Tinha coisas que dava, igual até os próprios professores, né? Vocês tiveram que reduzir muita o conteúdo da disciplina. E de cá isso já compromete, né? Eu sinto assim que igual o currículo, que eu acho que é uma matéria super importante, eu acho que dava para, sabe, para explorar mais, ter mais tempo.
sei lá, eu achei que eu passei com uma nota boa, mas pra mim, sei lá, dá aquela um pouco de segurança, sabe? Precisa reduzir? Não reduzir, não. Não, tem alguns professores que, por exemplo, a matéria necessitava de 15 encontros, aí eles reduziram para caber, alguma coisa assim, na carga horária. Alguns professores comentaram, não sei se era porque tinha muito assunto, né, para eles falar, mas, assim, para mim, nessa questão de aprendizado, a nota, para mim, é de menos, eu gosto mesmo é de entender, entendeu? E eu entendi, mas eu fico bem mais assim, eu vou lá e com qualquer tempo livre que eu tenho, eu tento, sei lá, ouvir mais vídeos, ler aqueles artigos que eles colocaram, que eu não tive tempo de ler quando estava no período, mas é bem complicado. Assim, uma coisa que eu estou escutando de vocês e que esse questionário não pega, então, assim, vamos tentar comparar, né? Qual a utilidade de um questionário desses quantitativo? Enorme, né? Porque a gente pode saber, percentualmente, quantas pessoas se sentiram mais adaptadas. Nossa, Lu, arrasou. Então, quantas pessoas, por exemplo, têm acesso à internet, quantas não têm, né? Todas essas coisas aqui, a gente pode saber a quantidade. Isso é uma baliza importante para a gente entender um problema, né? A gente tem um problema, que é o problema do ensino remoto, né? Numa situação de pandemia. Então, através desse tipo de instrumento, a gente pode obter dados que são muito importantes para a gente avaliar essa situação. Agora, isso que a gente está fazendo, essa autoetnografia, a gente consegue ter outro tipo de dado. Vocês estão sentindo essa diferença? Acho que fica uma coisa mais livre, né, para contemplar. Eu acho que a individualidade das pessoas. A singularidade, né, Jamile? Exatamente, porque você vê, a pesquisa quantitativa, ela vai te colocar junto pessoas que se sentem ansiosas, por exemplo. Você vai ser um número no meio das pessoas ansiosas. É útil a gente saber quantas pessoas ficaram ansiosas. Mas o caso, a particularidade, a singularidade do seu caso, a gente não vai saber nessa pesquisa. E essas singularidades são importantes. Por exemplo, agora mesmo, o relato da Paloma, ela fala uma coisa que é muito interessante e que não está contemplado ali. Mas na pesquisa qualitativa a gente pode dizer. Essa sensação que ela tem de que sem se forçar a ir para a faculdade, acaba que aquele soninho que ela sente depois do almoço, estando em casa, é mais difícil dela se organizar e vencer essa sensação e ter a força de vontade de, mesmo assim, estudar, né? Eu, por exemplo, isso eu tenho notado também, Paloma, em casa, eu tenho cochilado mais, né? Porque em situação fora de pandemia, a gente tem aquele ritmo e aí a gente vai fazendo as coisas e não dá para cochilar, né? Durante o dia, você não tem tempo. E aí você faz, de noite você acaba morto e pronto. Mas como você está em casa, está na sua própria casa, né? É mais cômodo, é mais fácil você dar uma descansadinha e tal, então acaba que você trabalha menos, né? E dependendo do almoço, nossa, eu sou assim, meu Deus, aquele almoço, aquele bem, nossa, macarronada, dá vontade de dormir a tarde inteira. Dá sim, é normal isso. O nome disso é sono fisiológico, sabia? É uma coisa natural, porque o sangue todo vai para a digestão, né? Então, o cérebro fica menos oxigenado e dá um pouquinho de sono, é normal, é saudável até, né? Fazer uma sestazinha depois do almoço é gostoso. Professora, Então, para mim é até meio ao contrário, porque por conta das questões de ansiedade, depressão e tudo mais, eu ficava muito desanimada para ir para a faculdade. E aí eu perdi a atenção muito rápido nas aulas, eu não me sentia integrada. Tinha questão também de a maioria das pessoas da minha turma, assim, porque querendo ou não, teve um grupo que foi acompanhando assim, as aulas. E aí eles moravam em Jacuecanga e eu não. E aí essas pessoas formavam mais laços de amizade e tudo mais. Então, eu, não conseguia realmente me integrar. Você dormia lá, mas você é de onde? Eu sou da Nova Angra.
Ah, tá. Da Japuíba. Aham. Então, aí às vezes as pessoas, sei lá, marcavam de fazer alguma coisa depois da aula, só que para mim não dava porque eu tinha que pegar o bus para ir embora. Então, assim, eu não me sentia integrada de forma. E agora eu consigo me organizar, e aí eu não tenho também essa coisa da ansiedade, porque eu não preciso me deslocar, Uhum. e eu me sinto mais confortável de ficar em casa e de Eu, estudar. nesse aspecto, eu vou te dizer, eu fico bem mais tranquila. E eu tenho problemas de articulação. Eu ficava com muitas dores de ir para Angra, voltar de Angra, muito pesada, assim. Dormir fora de casa, né? Dormir umas 2 noites lá em Jacuecanga. E eu tinha a minha vida, eu acho que ficou mais fácil realmente, porque eu tinha que cuidar das 2 casas, né? Então fazia compra para outra casa, eu chegava, tinha que fazer faxina na casa, porque ficava toda úmida, que Angra é muito úmido, né? Então ela ficava úmida, ficava com um cheiro assim ruim, então eu chegava, tinha que fazer um faxinão, aí depois eu ia dar aula, fazia comida, porque tinha que pagar o aluguel da casa. Então, eu tentava, que era um gasto a mais, aí eu tentava compensar fazendo a comida em vez de comer fora, né? Então, tinha que manter, comprar as coisas, fazer supermercado, era pesado. Agora eu sinto, sim, um pouquinho mais de tranquilidade. Enfim, então, gente, vocês chegaram a ver, então, o nosso roteiro de entrevista? Alguém ficou com vontade de sugerir mais algum ponto? Não? Se vocês, enquanto vocês estiverem fazendo, a ideia é o seguinte, eu vou fazer também. A ideia é a gente pegar aquele roteiro e tentar escrever, né? Tentando tocar naqueles pontos, não precisa ser nessa ordem. E aí, se surgirem outras questões, coloca essa questão também, entendeu? As questões que forem surgindo, que por acaso não estejam ali listadas, né? Aí vocês vão falando, tentando falar. Eu acho que é interessante porque, assim, por exemplo, esse comentário que Jamile fez, e o da Paloma também, são muito particulares, são singulares, né? E num questionário desses não tem lugar para esses detalhes, né? Então é bacana a gente ver a cara dessas pessoas. Tem um filme muito bacana, deixa eu ver se eu acho aqui, um filme que se chama Nós que Aqui Estamos, a Voz Esperamos. Vocês conhecem esse filme? Nós que aqui estamos, a voz esperamos. Tá aqui. Eu vou mandar para vocês. É um filme muito legal que fala de... Professora, eu vi esse filme na faculdade de jornalismo, mas eu não me lembro. Se eu assisti, talvez eu lembre. Mas eu vi na aula de antropologia com o Sadi. Olha, que legal, viu? Esse filme Você conhece o Sadi? Não. Professor de antropologia? Não conheço, não. Vou botar aqui para Tá. vocês. Esse filme é bacana porque ele vai contando histórias de pessoas anônimas, né? Então, por exemplo, quando você pensa, sei lá, em qualquer momento histórico, né? Vamos pensar algum momento qualquer, sei lá, pensa aí, alguma coisa recente. Por exemplo, as jornadas de 2013, né? Aquelas lutas e tal, aquelas manifestações, ocupações que tiveram contra as Olimpíadas, né? Aqueles movimentos e tal. É uma coisa que daqui a pouco vai entrar nos livros de história, né? Bacana, a gente sabe de movimentos. Mas outra coisa é você, por exemplo, conhecer uma pessoa que era um desses, como é que chamava? Black Bloc, não, como era? Black Bloc mesmo, né? Enfim, dessas pessoas que a gente fala, ai, que absurdo, essa pessoa quebrava os bancos, não sei o quê. Mas conversa com ele para ver qual é o ponto de vista dele, né? Então, é interessante, porque uma coisa é você dizer assim, os Black Blocs eram absurdos porque quebravam tudo, são os vândalos. Mas e se a gente for no pequenininho e ouvir um deles, né? Ver a perspectiva
pequena, né? Então, é um pouco isso. Tem um autor também que eu gosto, eu vou ver se eu pego agora aqui mesmo um desenho para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Que é o Juan Renovés, que ele está na minha... No meu canal, sabe aquela imagem que tem no começo do canal, assim, que tem uma opção de pessoinhas pequenininhas? Não sei se vocês lembram, fotos e imagens. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, espera aí. Tá, 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 tá. Poxa vida, não estou achando. Deixa eu ver. Tinha uma pastinha já com os arquivos. Deixa eu procurar aqui, peraí. Para mostrar para vocês. Eu acho que é bem um exemplo da diferença do estudo quantitativo para o estudo qualitativo. Deixa eu dividir aqui a tela com vocês. Estão vendo aí? Sim. Olha que barato que ele faz, ó. Sim. Peraí. Estão vendo? Então, ele mais ou menos estuda, na pintura dele, ele trata as pessoas como se fosse uma porção de formiguinhas, está vendo? Então, as pessoas em grupo, olhadas desse jeito, como formiguinhas, né, elas têm um comportamento de massa, elas vão, se agrupam, se separam, né? Então, sei lá, por exemplo, tem muita gente sem emprego na pandemia, então tem aquele grupo de pessoas sem emprego na pandemia, estão lá. Mas e se a gente olhar cada uma delas, né? Aí tem uma porção de diferenças, de singularidade. Então, é isso que a gente está tentando buscar. Eu vou mandar esse link para vocês também. Isso que a gente está tentando enxergar, que a gente tenta enxergar na pesquisa qualitativa. Então, não quer dizer, uma não é melhor do que a outra, né? As duas pesquisas são interessantes e elas se complementam. É muito importante a gente fazer essa complementação. Tem pesquisadores que são muito ortodoxos, né? Pesquisadores que fazem pesquisa quantitativa e acham pesquisa qualitativa uma bobagem muito grande. E o contrário também. Pesquisadores qualitativos, antropólogos, que não querem lidar com estatística, não querem lidar com números, mas eu também acho uma bobagem, porque essas duas formas de você entender uma realidade social, elas se complementam, né? São bem legais da gente ver. Muito bem. Então, vamos lá ao texto da Thalita. Estão vendo o texto da Thalita aqui, gente? Por enquanto, não. É, tudo branco. Então, peraí. Vou ter que sair e entrar de novo. Pronto. Então, Jamile ficou responsável de apresentar para a gente. E quem mais, Jamile, que ficou com você? Ai, professora, não lembro. Acho que era Andresa ou Andressa, não sei. Bom, faz mal, a gente vai falando então. Então, faz como você quiser, Jamile. A palavra é sua. Como a senhora tinha dito que era só para fazer alguns comentários sobre alguns tópicos, eu só anotei os tópicos mesmo e vou falar algumas coisas interessantes que eu lembro. Tá Tudo ótimo. bem? Você quer dividir tela com a gente? Quer mostrar alguma coisa? Não. Não. Tá bom.
Esse primeiro do perfil das entrevistadas, eu acho que foi interessante para ter realmente essa visão do indivíduo, né, da singularidade, que a gente pôde ver como se dá a formação familiar delas, como se dá o cotidiano delas, e aí quais são as manobras que elas fazem, né, para estudar e tudo isso. Eu não vou lembrar a história de cada uma, né, porque você não trabalha de decorar e realmente não dá, mas Sim. eu achei... Vamos pegar uma aqui para a gente ler, só para ter uma noção. Olha, tem uma jovem docente de 21 anos que não ocupa o papel de provedora em sua família, pois sua mãe é provedora e, portanto, seus rendimentos obtidos através da bolsa na universidade e de seu emprego são destinados a investimentos em seus estudos e gastos pessoais. Seu coeficiente de rendimento é 9,4 e se dedica a integralizar o currículo do curso, porém realiza atividades extraclasses, como, por exemplo, ser bolsista do projeto de monitoria, participar de um grupo de pesquisa e fazer um curso de inglês, além dos estágios do curso e seu trabalho. Para se organizar em sua rotina cheia de atividades, esta aluna criou uma planilha para cada mês, descrevendo em cada período do dia o que deve ser feito. Tem preferência por estudar em casa, em seu quarto, no período da manhã, já que trabalha à tarde e algumas leituras realiza em seu trabalho quando seus alunos estão tendo aulas extras. Escolheu o curso de pedagogia por ser possível ter uma formação em nível superior em sua especialidade. E, segundo ela, este fora um planejamento traçado desde os 7 anos, quando decidiu ser professora, inspirada em uma docente de seu segundo ano de ensino fundamental. Esse tipo de relato é bem comum entre os pedagogos, né? Então, assim, esse tipo, vocês podem utilizar mais ou menos esse formato para fazer o relato de vocês, né? Eu faço isso, tá. A influência de muitos professores ao longo de sua carreira docente a incentivou a ser professora. Além disso, segundo seu relato, os professores universitários, assim como a universidade como um todo, muito têm contribuído em apresentar-lhe a produção escrita acadêmica como referência bibliográfica, produzir e empenhar-se na escrita acadêmica através de leitura de textos de autoria própria de seus professores, que a inspiram em dar prosseguimento à carreira acadêmica. Isso aqui eu achei interessante, né? É muito diferente, né? Você ter contato, ter um professor que é produtor de texto, né? Que é autor. E aí você poder ter esse contato com o professor. Isso faz diferença para vocês? Eu acho que faz, principalmente, para ter essa visão de realmente professor pesquisador. Porque eu acho que, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio, a gente está acostumado com um professor estabelecido como professor e pronto. Ele está naquela caixinha. Então, o professor pesquisador é alguém que, além da docência, né, tem um tempo também para continuar estudando, para continuar pesquisando. Então, isso aproxima a gente dessas práticas, né? Então, a aluna já é mãe de um menino, bom, tá. Então, aqui, olha, já tem 40 anos, né? Tem um rendimento um pouquinho pior, tem que trabalhar mais. Mas vai seguindo o seu caminho aí, Jamile. Eu acho que um desses relatos também é uma coisa que eu achei muito curiosa e engraçada e trágica ao mesmo tempo, né? É uma das graduandas em que ela usava até o momento ela ia no banheiro para estudar, para ficar um pouco isolado dos filhos pequenos e tudo mais. E realmente muito complicado. E aí tem a parte das práticas de estudo, que a gente vê como elas se organizam para isso, né? Então, peraí, vamos pensar aqui, peraí. Esse primeiro capítulo, então, esse primeiro item é a apresentação, né? Sim. Aí depois ela tem, isso aqui é importante da gente ver, o item 3 da monografia, da tese, do TCC dela, categorias de análise. A análise do material de campo nos permite agrupar os dados, então vamos começar a pensar um pouquinho disso aqui. O que é uma categoria de análise, tá? Agrupar os dados em algumas categorias de análise por seu grau de recorrência e relevância durante o período de coleta de dados, seja através da observação participante, seja através das entrevistas. Então, o que acontece? A gente faz as entrevistas numa etnografia,
faz a observação. Imagina que você está fazendo um estágio, por exemplo, né? E você tem a oportunidade de, durante o estágio, fazer uma observação de uma turma de educação infantil ou de uma turma de alguém que é professor de geografia, no caso da Jamile, né? Então, no caso da Paloma, de educação especial, por exemplo, no caso da Jamile, de um professor de geografia. Então, vocês estão observando. Então, vocês podem entrevistar os professores, podem entrevistar alunos, né? E também vão observar, isso é muito interessante, porque às vezes numa entrevista, um professor pode dizer assim, um professor de educação especial, é muito importante ter paciência com os alunos de educação especial, tá. Mas na prática, na hora de observar, a Paloma pode observar que essa pessoa mesma que disse isso, ela não é tão paciente assim quanto ela disse na entrevista, isso é muito comum. Então, você comparar o que se diz na entrevista e com o que você observa é muito bacana, né? Porque você vê, mesmo assim, esse questionário que a gente acabou de estudar, de responder, você pode responder coisas que não são exatamente a verdade também, né? Então, a oportunidade de você observar é muito legal. Muito bem, você faz esse trabalho de campo por um tempo. No caso dela, foram 1 ano e meio, não foi? Ou 2 anos, né? Tá como 2 anos. Foi 2 anos. Ela ficou 2 anos no campo. E aí ela dividiu em categorias. Como é que a gente divide isso? As categorias são... Eu dou um exemplo que é bem cotidiano, né? Mas eu acho que funciona. Todas nós aqui somos mulheres, né? E temos calcinhas, né? Mas na nossa gaveta de calcinhas tem lá umas categorias, não tem? Que a gente divide. A calcinha com elástico soltinho, assim, para dormir, a calcinha para usar com vestido tal, né? Tem umas categorias, e você vai agrupando, né? Então, você pode agrupar, isso a gente faz também com os vestidos, com as camisas, né? Então, você cria conjunto, sabe aquela ideia de conjunto da matemática? Né? Então, são elementos que têm alguma coisa em comum, né? E o interessante na pesquisa é que a gente não vai para a pesquisa de campo com essas categorias a priori. Ao contrário, a gente vai ao campo e observa o que vai se repetindo. É você, eu tenho uma porção desses casos, então eu vou agrupar, vou fazer um conjunto, tá? Então, aqui ela fez alguns conjuntos, né? Um deles é práticas de estudo na formação de universitários trabalhadores, tá? Aí é desse que você está falando agora, né, Jamile? Eu acho que eu não lembro muita coisa dessa parte, não. Não. Mas eu acho que acho não, que eu me recordo, ela fala basicamente de como se dá a prática mesmo do estudo, né? Dessas universitárias, como é a leitura de texto, como elas fazem esse método de leitura e de estudo, que a maioria tem preferência pelo texto impresso, para anotar, para grifar, permeia mais ou menos essas estratégias que ela... Agora já tem um tempinho essa pesquisa, né? Eu acho que as coisas já mudaram de lá para cá. Eu acho que cada vez menos as pessoas imprimem. O que vocês acham? Olha, no meu caso, realmente eu não imprimo, porém eu prefiro, mas eu não imprimo, porque realmente sai, por exemplo, assim que eu entrei na faculdade, ficava muito caro para mim ficar imprimindo aqueles blocos enormes de texto. Claro. Sabe? Então é uma coisa que eu não faço, eu tô me adaptando ao PDF, mas não é uma coisa que eu particularmente gosto. E vocês, Paloma e Lu? Eu prefiro digital. Eu também. Eu acostumei. Eu tenho lá a possibilidade de serviço de imprimir, só que eu penso, gente, nossa, eu vou imprimir 40 páginas. Eu já acostumei, na verdade, eu acho, né? Assim, não é nem se eu sei se eu gosto. Eu achava que não ia acostumar nunca, mas eu hoje prefiro mesmo, adoro. É uma coisa bem estranha que aconteceu. Eu também gostava muito do físico, mas você vê, né? Eu tiro porque eu posso ir lá imprimir, mas eu falo, vou imprimir para quê? Vou salvar aqui no Drive e vou marcar.
Sim. e deixar aqui salvo. E vocês marcam o texto em PDF? Eu confesso que eu não marcava. Depois que eu vi a senhora fazer aquelas marcações lá, aí eu comecei a marcar mais, porque eu me perdia muito. E tá vendo, né? Vivendo e aprendendo, né? Porque eu vi lá aquelas marcações, falei, caramba, tá aí. Porque eu li o texto, aí eu tinha que ler uma segunda vez para, né, pegar ali as partes Sabe por que importantes. eu gosto de marcar? Porque eu não tenho tempo para fazer fichamento. Então, o meu fichamento é marcar o texto. Aí depois eu olho o texto e já vou saltando, entendeu? Já vou encontrando as coisas. Já Eu me também, professora, peguei o teu hábito aí, porque assim que eu vi isso, eu falei, caramba, é mesmo, né? Precisa desse recurso que dá pra fazer isso. Gente, é uma coisa tão assim, né? A Jamile tá igual a mim. Eu falei, gente, como que eu nunca pensei nisso antes? Não, mas eu custei também, eu custei. Aí eu falei, gente, mas eu não vou me acostumar com isso, mas tem que ter um jeito de marcar. Aí eu via que tinha aqueles que tem canetinha, né? Aí eu até comprei uma canetinha, só que depois eu descobri que a canetinha, essa canetinha assim, normal, sabe? Que tem uma bolinha assim. Ah, não, é essa daqui, ó, que tem essa bolinha assim. Só que não esses tem umas telas próprias que são telas que são preparadas, aí é um computador muito mais caro e tal, né? Aí eu comecei a descobrir. Tem um programa, gente, que eu super recomendo, que se chama Xodó. Vou mandar para vocês também. É um gerenciador, né? Um leitor, mas ele é muito bom. Deixa eu ver se eu mando aqui para vocês. Espera aí. Leitor e anotador de PDF. É bacana porque esse aplicativo você também pode organizar em pastas. Isso foi uma coisa que eu estou fazendo, cada vez estou fazendo melhor, ainda tenho que melhorar bastante. Mas isso é importante, mandei para vocês. Isso eu acho que é importante também, da gente organizar a nossa biblioteca, né? Uma coisa que eu estou aprendendo a fazer, por exemplo, é salvar os textos com nomes bons, né? Com a mesma regra. Então, você botar o nome do autor, depois o nome do texto, sempre, seguir sempre essa regra, né? E aí botar em pastinhas, né? No caso de vocês, botar em pastinhas por disciplina. Vocês fazem isso? Eu estou toda desorganizada quanto a isso. Não, eu até faço, só que eu tô com um computador emprestado da UF. Então, eu também, eu tô lembrando que eu tenho que fazer um backup, né, para eu não perder isso depois. Então, eu tô até lembrando aqui que eu tenho que pôr no Drive essas pastinhas, né, principalmente naquele Drive do IDUF, né, que aí a gente não perde, porque o ruim também desses textos em PDF é que se perde muito rápido, né. Se você manda assim no WhatsApp, deu uma limpada ali no WhatsApp, se não salvou, não ficou salvo em lugar nenhum, você perde o texto, né? Não pode. Mas eu sou assim, eu sou super sistemática nesse negócio de organização. Então eu tenho pastinha para cada disciplina, para cada dia de aula, só que só salvo ali, eu tenho que fazer até um backup. É bom, mas já está bem organizada, né, Paloma? Tem que É ter. verdade. Não, os meus textos estavam assim, tem muita coisa, porque no final das contas você tem uma biblioteca, né? E eu vou baixando muita coisa, porque tem tudo que você quer na internet, é uma coisa fascinante, né? Você tem as obras completas de qualquer coisa, você tem tudo. Então, se você não organiza, não adianta nada você baixar, né? Então, eu tenho uma aflição assim, porque como meus textos eu vou marcando, eu quero salvar e guardar os textos com as minhas marcas, né? Então, já aconteceu de eu perder o texto com as minhas marcas. E aí eu consigo pegar na internet depois, mas não está com as minhas marcas, né? Como se eu não... O texto virgem, né? Assim, sem marca nenhuma. Eu falo, ai, meu Deus, agora eu não sei me achar aqui, não tem mais referência nenhuma. Não consigo me localizar no texto, né? Vamos ler esse trechinho aqui, olha. Eu reparei e sempre tive curiosidade. O que são essas etiquetas aí nos seus textos? Ah, são marcadores de páginas que eu aprendi a usar com o professor da faculdade anterior. E aí eu já sei exatamente onde está a página e a citação que usarei futuramente, caso precise. Tá vendo? Essa daqui está falando de um recurso que ela faz
mas com material impresso. Com material digital, a gente tem que arrumar um jeitinho de botar etiqueta nos textos, do mesmo jeito, porque senão a gente está ferrado, né? Tem uma aluna dessa pesquisa que fala que ela prefere texto em formato digital e ela se organiza a partir disso. Ela até comprou um tablet para melhorar a leitura dela. Uhum. Eu acho tablet muito legal. Deixa eu ver se lá. Aí, essa daqui, olha, fala do filho, né? Meu filho quer atenção por eu sempre estar fora de casa trabalhando, mas fazer o quê? Você sabe como é o pai dele, não me ajuda em nada. Paloma, o seu esposo ajuda com as crianças? Ai, gente, nem sempre foi assim, mas ultimamente, sim. Ele tem até me surpreendido positivamente, assim. Eu puxei bastante matéria esse período, né, pela questão do meu estágio, que eu quero adiantar algumas coisas. A gente entrou num consenso, ele disse que me ajudaria. E, assim, demais. Não é nem, nossa, demais, assim. Acho que se não fosse ele hoje, com meu filho, com tudo, assim, nem sempre foi assim. Depois de muito custo, muita conversa, ele, poxa, graças a Deus, assim, desse mal eu não sofro mais. Acho que foi uma conquista, né? Não é engraçado esse negócio, quando meus filhos eram pequenos, alguém sempre falava assim, não, mas ele não te ajuda? Eu ficava tão irritada com essa pergunta, porque assim, sim, ele me ajuda, mas não era para ajudar, como se a tarefa fosse minha, né? E ele, porque é muito legal, me dá uma força, né? Mas na verdade os filhos não são dos dois, né? Ele até começou a entender isso agora, ele já entende já, assim, nossa, eu acho que foi uma coisa... No começo ele falava que eu era super feminista, que era enjoada, só que aí ele foi... A gente foi... Você está colonizando o seu marido, Paloma, muito bem, tem que Não é? colonizar E o mesmo. filho tá aí pelo caminho, pelo mesmo caminho, meu filho. Exatamente. Lava as coisas, lava banheiro, faz tudo aqui. Tem essa Olha não. só como a colonização é boa, não é? É importante. Sim, eu não me sinto. Assim, eu sinto sobrecarregada pelo tanto de matéria, mas se eu tivesse que lidar assim com todo o peso, responsabilidade da casa, de tudo, do filho, nossa, igual eu falei pra ele, né? Faço pedagogia, só que eu não tava conseguindo alfabetizar meu filho. Meu filho ficou 1 ano fora da escola e eu me sentia culpada. Ele me propôs, ele falou, olha, vamos colocar ele numa aula de reforço, então, porque eu também não sei, não sei muito bem, né? E assim, foi a melhor coisa. Eu achei muito legal, porque partiu dele e tá sendo ótimo. Meu filho com 1 mês já evoluiu muito e eu não me sinto mais culpada. Mas também é complicado a própria mãe alfabetizar o filho, né? É muito ruim, gente, é muito ruim. Nossa. Não dá certo. Mas assim, é isso aí, é colonização, né? Porque ele vem de uma família muito machista, a mãe dele acha um absurdo. Mas né, ele mora comigo, né? A gente tá morando junto, né, com ela. Daqui a pouco coloniza ela também, ela vai olhar assim, mas pensando bem, até que é bom, se meu marido fosse assim, poxa, quem sabe, vai colonizando todo mundo. Eu e meu furor pedagógico. Vamos lá. Meu filho não me ajuda em nada. Aí, quando eu tenho que ler, fico no trabalho mais tempo. Olha que interessante, olha, como é importante para algumas pessoas sair, né? Então, essa pessoa, por exemplo, que não pode sair de casa na pandemia, a vida dela ficou muito pior. Essa pessoa aqui que a gente está lendo, né? Aí, quando eu tenho que ler, fico no trabalho, porque se eu levar para casa, simplesmente não leio. Como é que essa pessoa está se virando na pandemia? Sua mãe fica com ele enquanto você trabalha, né? Em negrito está a entrevistadora, né? Sim, mas final de semana ele é todo meu. Por isso já falo logo quando tenho trabalho em grupo. Deixa que eu imprimo ou deixa que eu digito, porque são coisas que dá para fazer na minha sala de trabalho sem que os outros vejam. É difícil estudar e ser trabalhadora. A gente não tem tempo para nada, ainda mais com filho. Final de semana, quando estou muito atolada, pois está passando do prazo de entregar o trabalho, eu boto ele para dormir no meu colo, pego o meu computador e começo a fazer. Não sai muito bom, mas é o que eu consigo e posso fazer. Caramba, né? Que realidade. Nesse pedaço do trabalho também dá para notar aquela questão de o estudo não ser tão importante assim na visão de outros familiares. E aí fica aquela coisa de, por exemplo, tem uma outra
pessoa que o filho também fica com a mãe, e aí em algum trecho ela fala que no final de semana ela não abusa. Então ela tende a não tentar deixar coisas para o final de semana, para ter que estudar no final de semana. Ou melhor, ela tenta como se fala? É como se Tenta ela se ficasse em desenrolar. dívida, né? Como se ela Isso. estivesse em dívida durante a semana. O pai já dá uma força, aí no final de semana ela. Isso, ela tenta se desdobrar, isso é a forma que eu queria, se desdobrar para estudar no final de semana, mesmo tendo que ficar com o filho, porque seria um abuso da parte dela que pedisse para alguém olhar o filho dela enquanto ela tem que fazer os Estuda. trabalhos. Tá? Então, aí, o que que você notou uma coisa muito legal, né, Jamília? Essa coisa que a gente estava falando do valor do estudo no interior das famílias. E isso, em época de pandemia, eu acho que se agrava muito, né? Imagino que sim, porque se você está numa família, todo mundo tem que fazer as coisas, e se nessa família o tempo de estudo não é respeitado, né? Se as pessoas ficam incomodadas com alguém estudando, acho que foi para vocês que eu comentei isso, tem um autor que é o Alberto Manguel, que trabalha com leitura e tal, e ele comenta como os leitores são maltratados, né? As pessoas ficam irritadas quando vem uma pessoa quieta lendo, porque ela não está fazendo nada, ela não está participando, né? Realmente ler é um gesto muito individualista, né? A pessoa se fecha. Então, nem sempre é fácil. Eu me lembro quando eu trabalhava com oficina de leitura escrita para criança, eu fiz uma atividade com eles que eles diziam que era difícil ler em casa. E aí a gente fez sabe aquelas coisas que você bota na porta para dizer não incomode? Nos filmes tem assim, né, na porta de hotel, né, no quarto, não perturbe, né? Aí a gente fez e era bonitinho, eles escreviam assim, não perturbe, estou lendo, estou estudando, né? Então isso aí é uma dica também enfim, conscientizar as pessoas, né, que no momento que a pessoa está lendo tem que respeitar, mas não é fácil não, porque não é uma cultura normal, né? E aí também, enfim, é um desdobramento grande, né, que a gente vê nesses relatos, porque não dá para fazer o trabalho em tal lugar, então vou ficar depois do expediente no meu trabalho, porque eu não consigo estudar, porque é o ambiente que eu tenho de paz para estudar. Ou então, não dá para fazer um trabalho na minha casa, então eu tenho que ir para o prato de alimentação de um shopping. Sabe? Ou para a Imagina. biblioteca para estudar, sabe? Onde você. A sua casa é o seu lugar de acolhimento, mas para o momento de estudo, em geral, para essas estudantes que agora já são formadas, provavelmente, não é um ambiente confortável e que permite que elas estudem. Então é bem Então, olha, então estranho. esse é um ponto importante para a gente pensar nos nossos relatos em relação à pandemia, não é? Porque se a gente não tem em casa um ambiente onde o estudo é bem recebido, isso prejudica muito, né? Isso prejudica muito. Eu me lembro que quando os meus filhos eram bebês, assim, eu estava fazendo mestrado e tinha uma moça que vinha lá em casa para fazer faxina, né? E aí eu botava a criança para dormir e tal, e falava para ela assim: olha, agora se alguém me chamar, você não me chama, não entra aqui porque eu estou trabalhando, eu estou estudando. E ficava lendo numa rede, sabe? Tinha uma rede, era o lugar que eu gostava de estudar os textos, muito texto, né, do mestrado. Eu ficava lá lendo e tal. E ela ficava irritadíssima. Ela passava assim por mim com a vassoura e falava: estudando, trabalhando, isso é trabalho, está na rede, bem no bem bom aí. Ela ficava muito irritada comigo, porque eu ficava assim um tempinho enquanto a criança estava dormindo para poder ler e estudar um pouquinho. Então, isso é uma coisa importante de vocês tentarem ver esse ambiente, tentar observar, por exemplo, como é que as pessoas da casa veem como é que elas reagem quando você se isola para estudar, né? Se elas acham isso normal, se elas reclamam, se elas te chamam, se elas respeitam esse tempo, né? O que mais?
Esse parágrafo acho que foi basicamente sobre isso. Uhum. E sobre aquela coisa, nesse trecho aí tu tá falando também um pouco da fuga, né? Daquela coisa de realmente sair, deixar os problemas de lado no momento em que. Tem uma que eu me lembro que fala também que fica mais tempo na universidade, né? Demora para voltar para casa, estica um pouquinho mais um tempinho, para ter um tempinho depois da aula, não é nem para estudar, para ter uma social, né? Para Sim, ficar. Não era isso? sim, que ela ia para quando saía cedo, alguma coisa assim, ela ficava na casa da tia dela, para ter um momento só dela, de ela conseguir relaxar, assistir alguma coisa. Uhum. Que legal. O que mais? Vamos para a próxima categoria? Motivações para cursar pedagogia, né? Olha, eu achei terrível. Tudo bem, né? É verdade, mas nossa, que terrível, assim, dá uma dó nesse parágrafo. Uhum. Porque, nossa, ser assim, mais escolhida por um critério de facilidade. Nossa, Uhum. que terrível, porque é um trabalho tão importante, porque é realmente para quem segue a carreira docente, é a base da educação. Como é que o critério de escolha vai ser uma nota menor, uma facilidade? E podia não ser assim, né, Jamília? Era só ser bem pago. Se fosse uma profissão bem reconhecida, né? As pessoas podiam escolher por vocação, né? Mas é isso. Agora, por outro lado, tem aquilo que a gente foi conversando também, Jamile, que você mesma falou que você queria outra, não me lembro nem mais qual era a faculdade que você queria, qual era? Era veterinário. Veterinária, né? E aí você não teve nota, acabou indo para geografia, não foi isso? Eu simplesmente mudei de ideia, nem tentei entrar, na Ah, verdade, porque uma faculdade que eu gostaria muito seria em Minas, então para mim ficaria muito fora de mão, aí esbarraria em questões financeiras. uhum. Aí eu procurei alguma coisa mais próxima, e aí eu encontrei geografia. Uhum, entendi. Não, e aí pertíssimo da sua casa, quer dizer, pertíssimo não, né? Mas é Japuíba quanto tempo? E eu acho que uns 40 minutos. 40 minutos, é bem melhor do que Minas, né? Então, assim, mas o que eu acho importante também a gente pensar é aquela coisa que eu falei para vocês na outra aula do Schultz, né? Daquele autor que fala do campo de possibilidades. Então é isso mesmo, a gente tem que olhar, bom, dentro do que eu tenho, o que dá para fazer, né? E vai fazendo. Depois, sei lá, pode ser que depois no futuro você faça veterinária ou não, né? Mas a gente vai se acomodando. O que deu um calentozinho foi algumas pessoas que já fizeram o curso normal, né? E aí eles querem levar à frente a especialização na educação e fazem pedagogia. Mas aí também os outros casos de usar a pedagogia como, eu não sei, como um trampolim, eu esqueci a analogia que faz no texto, mas como se fosse isso. Uhum. Usar a pedagogia Sim, para conseguir ir para outro curso. Eu sim, realmente achei terrível, professora. sim, isso acontece sim. As pessoas vão para a pedagogia e depois da pedagogia tentam fazer uma transferência para um outro curso, né? É uma estratégia. Enfim, uma estratégia válida. Mas eu entendo seu ponto de vista, né, Jamile? É triste que uma profissão tão importante seja tão desvalorizada, né? Que as pessoas não queiram, não desejem isso por vocação, né? É triste. Aqui, olha, por exemplo, a última tentativa, depois de várias investidas frustradas de ingresso à universidade, então as pessoas tentam, né, várias, e depois a escolha por um curso de menor prestígio e menos disputado no vestibular constitui uma avaliação racional do campo de possibilidades ao seu redor, de forma a viabilizar, tornar possível, e não apenas um devaneio, o projeto de cursar uma faculdade a partir de um planejamento concreto, né? Porque senão também a pessoa fica assim, eu quero fazer medicina. Né? Eu me lembro quando meu filho foi fazer faculdade, ele não estudava coisa nenhuma, músico, não estudava nada. Aí eu falei, você vai fazer o quê, meu filho? Ele falava, vou fazer direito na UERJ. E repetia isso. Aí teve uma hora que eu falei assim, olha, vamos parar. Ou você muda a sua vida, né? Para ter mais tempo para estudar, ou então você muda a sua opção, porque você não vai passar para direito nunca.
Ah, você acha que eu não sou capaz? Acho que você é capaz se você estudar, mas você não estuda, né? Então tem que adaptar. Ele acabou na educação física, beleza. Então tem esse conceito interessante das brechas, né? Isso aqui sai no meu trabalho na minha tese de doutorado. Uma conduta que não seja baseada no projeto pré-concebido, em uma decisão, em uma ação, em desempenho. Tá. Tá. Você quer sublinhar mais alguma coisa aí? Vamos para o próximo ponto. Não, acho que pode ir pro próximo. Tem muita coisa que realmente vai se repetindo, aí acho que pode ir pro... Ler, escrever, estudar na pedagogia. Aí hoje já entram uns relatos muito assustadores, né? Que até já bem no. Não sei se é no início, no fim, enfim, já li tanta coisa que já nem lembro direito. Que fala, tem uma parte que fala sobre como se deu essa coisa de elas como leitoras, né? E aí eu achei bem assustador. Dois relatos de que os pais ficavam marcando em cima porque tinham que aprovar o que elas iriam ler ou não, e até proibiam elas de levarem livros da biblioteca para casa, e que tinha que ter uma aprovação. E eles não tinham esse hábito, então elas começaram realmente por interesse próprio, querer buscar novas coisas e, né, ter leitura, e aí a família vai podando. Isso, sei lá, não faz um sentido realmente, sabe? Mas aí, olha só, aí essa história da antropologia, né? O que a gente tem que fazer? A gente pensa, caramba, será possível? É uma alteridade muito grande, né? Na sua família não tem isso, né, Jamile? Não. Pois então, isso é alteridade, tá entendendo? É Uhum. você olhar, caramba, tem alguém que tem que, para ler um livro, tem que pedir autorização aos pais, uma pessoa adulta, Isso né? é muito estranho para mim. É muito estranho, para mim também é muito estranho. Mas eu vou te dizer, não é tão estranho, não. Olha que meus pais são bastante liberais, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha uns 15 anos, eu recebi de um amigo um presente, que era um livro, que eu não sei se vocês conhecem, aliás, recomendo muito, um livro muito interessante, que se chama Relatório Haidt. Eu vou mandar para vocês o... Vocês já ouviram falar nesse livro? Eu acho que não. Não. Eu não. É um livro de uma feminista muito, assim, dos anos, acho que final de 60, 70, né, que teve muito na moda, e ela entrevistou um montão de mulheres, sei lá quantas, né, e reuniu esses relatos todos sobre sexualidade, sobre sexo. Então tem sexo oral, beijo, masturbação, tudo que você pode imaginar tem no livro. E eu tinha 15 anos de idade. E meu amigo me deu de presente esse livro. Era um amigão que eu tinha, nunca rolou nada com ele, mas era engraçada a história dele, porque ele tinha 6 irmãs, ele era o menor de uma família de 6 mulheres. Eram meninas muito, muito interessantes, assim, feministas e tal. E ele gostava muito de mim, e ele falou assim: olha, as minhas irmãs leem isso, então eu acho que é muito legal. E a gente conversava sobre sexo, né, e tal, e ele me deu. Mas o que aconteceu? Quando eu levei para casa esse livro, meu pai descobriu e ele confiscou o livro. Foi a única coisa assim que eu me lembro, que ele confiscou o livro. Depois eu descobri que ele ficava lendo o livro. Enfim, então, bem estranho mesmo. O que mais? Essa coisa aqui é interessante, né? Esse relato aqui, olha, essa citação. Em pleno século XXI, ainda temos elevada taxa de analfabetismo de 8,7%. Imagina, gente, no Brasil, 8,7%. Entre os considerados alfabetizados, 27%. Meninas, vou precisar sair. Tá bom, Paloma. Bom descanso. Beijo. Entre os alfabetizados, 27% são analfabetos funcionais, né? Ou seja, sabem escrever o nome, mas não sabem usar a escrita e a leitura, né?
Entre as crianças de 8 anos de idade, apenas 44,5% apresentam habilidades adequadas de leitura e 30,1% de escrita, segundo avaliações do MEC de 2012. Na última edição do PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, 2009, que avaliou alunos de 15 anos em países da Organização AA, o Brasil ficou em 55ª posição. Quase metade dos estudantes brasileiros não chega ao nível 2 de proficiência em leitura, sendo 6 o nível máximo. Tá? Então, assim, essa escala de proficiência é uma coisa bem interessante, porque esse nível 2, a pessoa só é capaz de localizar informações explícitas no texto. Então, você diz assim... Você pergunta, sei lá, você tem um texto, Chapeuzinho Vermelho levou uma cestinha com melancia, banana e um bolo. O que tinha na cestinha da Chapeuzinho? Melancia, banana e um bolo. Né? Então, a pessoa só consegue localizar a informação. São assustadores esses dados, né? Vocês conheciam esses dados? Não. Esses dados específicos, assim, não. Eu fiquei, foi realmente assustador. E no texto até mesmo aborda isso de que, vindo essas alunas, né, que é tratado aqui, de uma classe trabalhadora, a qual faz parte dessa realidade, fica muito complicado eles na universidade terem que conseguir chegar numa média aceitável nesse índice, sendo que eles já têm uma carga de lá atrás, eles terem esse déficit, né? Sim. E lembrando que o tipo de leitura que se exige na universidade é uma leitura muito difícil, né? Não é óbvio, né? Não é fácil. A professora tive uma experiência como voluntária, que era para auxiliar leitura e escrita de turmas do 5º ano. Professora, era terrível, porque eles não sabiam formular uma frase Do 5º ano pontuando. do ensino fundamental. Sim, foi assim, terrível e muito assustador, porque com toda certeza a maioria daqueles alunos foi à frente e conseguiu ir para o 6º ano. E eles não estavam habilitados para conseguir escrever uma frase simples, sabe? Então, caramba, os outros professores que não têm mais tempo, digamos assim, né? Porque tem que contemplar o currículo, como eles vão lidar com essa situação? Eles não conseguem relacionar nada. E lembrando isso, que os professores também, como é que eles vão dar conta disso? Porque eles muitas vezes têm dupla regência, né? Trabalham em 2 turnos, também em geral, são mães, trabalhadores, têm maridos que não ajudam em casa, né? Então, como é que é? Muito complicado, né? A situação da educação no Brasil. O que mais você queria chamar a atenção aqui? Tem um relato muito interessante de uma aluna em que fala que ela não conseguia ter essa coisa de elaborar um trabalho, de conseguir ler, conseguir realmente entender, e ela saía pegando qualquer coisa que ela via e pegando qualquer coisa, inclusive da internet, e escrevendo qualquer coisa para dizer que fez o trabalho. E ela fala que ela realmente foi pega, porque ela estava apenas copiando, estava colocando coisas que nem fazia sentido. Mas sabe, essa pressão de querer se enquadrar nesse padrão da universidade, sendo que ela ainda não conseguiu desenvolver as habilidades necessárias para esse padrão. E até que ponto os professores universitários se dão conta de que seus alunos, que nem todos, ou talvez a maioria de seus alunos não tenham essas condições, né? Tem um relato também que fala que na faculdade, assim que entrou, uma das alunas se sentia, ela mesma usou essa palavra, né, burrinha, porque ela não conseguia entender muito bem o que os professores estavam falando e que abordavam nas aulas, e os textos, ela lia, relia, não compreendia, e eu sentia muito isso, de verdade. E eu ficava tipo, caramba, mas todo mundo tá entendendo, eu não, sabe? Isso é bom da gente ler, né? E ver que não é só com a gente também, né? Porque fica todo mundo assim, fingindo que está entendendo, mas não está. E se a gente olhar, por exemplo, isso um exercício interessante. Se a gente olhar, você está em que período, Jamile? Eu tô no 7º.
no sétimo. Se você pegar, você já experimentou pegar um trabalho seu dos primeiros períodos para ler? Não fiz isso ainda. Experimenta fazer, é interessante, porque você vai ver quanto você caminhou. Porque a gente não sente, é um processo, né? Vai aos pouquinhos, vai aos pouquinhos. Eu acho que refletindo sobre esse texto hoje, e aí eu tinha lido já um monte de coisa, eu fui ver, caramba, eu ficaria empacada aqui horas e horas lendo algum outro texto curto, e eu consigo ter uma leitura mais fluida e compreender, e não preciso ficar voltando, sabe? Então eu já consigo sentir realmente. Uhum. Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente perceber é que, mesmo que a gente tenha mais facilidade de leitura, a leitura ela é uma atividade que requer tempo, né? Requer tempo, concentração, espaço, né? A gente tem que ter um ambiente para poder ler. Então, assim, será que a gente está tendo isso durante a pandemia, né? Então, uma coisa para a gente pensar. Está tendo, tem interrupções, tem barulho, tem vizinho, né? Tem os familiares, tem, às vezes, isso que a gente viu naquele questionário também, às vezes você tem que cuidar de filho que você antes não tinha, ou tem que cuidar de alguma pessoa idosa, alguma pessoa, enfim, as coisas ficaram mais, talvez, às vezes, podem ter ficado piores, né? Eu estou numa situação Eu muito acho que sim. confortável, porque meus filhos já saíram de casa, se bem que eu achava que a minha vida ia ficar assim, eu falei, gente, agora, nossa, agora eu não vou ter que cuidar mais de filho. Aí agora eu estou começando a cuidar dos pais, né? E eu não estava muito preparada para isso, não, mas dá trabalho também, mas é outro trabalho. O que mais? Em geral, as Eu pessoas. acho. Olha só, esse relato aqui eu acho legal, né? Eu tinha livros na minha casa, meu pai ficava lendo para mim ou contando cada história. Mas eram todos bíblicos, todos sempre iguais. Então eu me enjoei com o tempo de só ter aquilo. Aí comecei a frequentar a biblioteca em todos os meus recreios e quando descobri que podia levar livro para casa, foi uma alegria para mim. Mas aí fui pedir autorização para os. Ah, foi essa daqui mesmo, né? Sim. Porque disseram que eu rasgasse. Se eu rasgasse, teria que pagar. Então, só liberavam para eu pegar livros de pesquisa, não de histórias. Sim, a leitura prazerosa foi proibida para mim. Justamente por isso, por essa proibição, que eu me dedicava em ficar sempre na biblioteca. Até meus amigos estranhavam, porque preferiam brincar e eu ficava lá. Interessante, né? O que mais? Acho que nessa parte a gente já pode avançar um Tá. pouco. Eu achei interessante essa coisa da análise de uma aula de pedagogia, onde houve uma aula em que algumas das entrevistadas estavam participando dessa aula, e aí foi observada a dificuldade que alguns alunos ainda tinham com leitura em voz alta. E que quando eles tinham dificuldade, o professor, professora, não lembro, geralmente afastavam eles, pediam para outra pessoa que tinha uma melhor leitura continuar, sabe? Então eu fiquei tipo, caramba, mas não, será que não era o momento de realmente incentivar para aquela pessoa continuar Mas lendo? aí, ao mesmo tempo, é difícil, né? Porque, ao mesmo tempo, isso já aconteceu comigo como professora. Ao mesmo tempo, a pessoa se sente muito exposta, né? Porque ela está lendo mal. Então, você tem que ter uma Porque confiança. Mas é um paradoxo, né? Como é que você resolve isso? Porque, ao mesmo tempo, ela tem que. O problema é por que a pessoa chega na universidade ainda com essas dificuldades, né? e falava também que algumas ficaram com. Realmente tiveram uma certa. Agora eu esqueci a palavra, mas enfim, uma barreira para realizar essa atividade de leitura. Um bloqueio. Isso, um bloqueio. E não queriam realizar, inclusive. E aí, depois dessa leitura, eles tinham que elaborar um pequeno
textinho, enfim, colocando as ideias principais do texto, e foi observado também que eles não conseguiam, mesmo ouvindo, lendo, acompanhando junto, não conseguiam ter esse entendimento daquilo que eles acabavam de ler, sabe? Aí volta de novo naquele coeficiente do que mesmo? De proficiência. Proficiência, isso. Ficou bem preocupante, inclusive, esse comentário no texto, porque esses professores eles vão ter que encarar uma sala de aula, vão ter que falar em público, vão ter, né, que ter uma boa leitura, e como que faz, né? Aí gerou de novo aquela preocupação, e aí, de novo vai ficar retroalimentando, sabe? Retroalimentando isso, muito complicado, né? Bem complicado mesmo. E aí a gente pensa assim, em essas situações todas, durante a pandemia, pioram, né? Como é que fica, né? A pessoa que já tem dificuldade de ler na pandemia, não tendo contato com outros colegas. Uma coisa que eu observei, era isso que eu ia falar, com uma aluna minha de uma outra disciplina, ela estava com muita dificuldade, e aí eu marquei com ela um encontro, né, só com ela, de fazer um atendimento com ela. E aí a gente ficou lendo e tal, e aí depois ela falou assim, ai, professora, eu posso fazer o trabalho só pelo vídeo? Entendeu? Para eu não precisar ler o texto. Então, isso é uma coisa que vocês também podem observar como é que faz, né? Porque vocês estão tendo as aulas e as aulas ficam gravadas, a maioria delas, não ficam? Olha, para mim só tem 2 aulas, que é essa e de tópicos especiais em EJA. Os outros professores não estão gravando para evitar que os alunos não apareçam na aula, sabe? Entendi. Tá. Enfim, ou outra estratégia qualquer, né? Que seja, por exemplo, pegar, talvez, sei lá, vídeos na internet, né? Ver se tem essa estratégia, assim. Eu às vezes faço isso, por exemplo. Vocês devem fazer também, né? Eu quero um assunto, eu assisto uma palestra, no YouTube tem muita coisa, né? Você não precisa ler tudo. Eu uso esse recurso também, não leio tudo que eu quero, porque eu também não tenho condição de ler tudo. Às vezes eu estou lavando louça e ouvindo um negócio qualquer. Às vezes eu quero pesquisar alguma coisa, eu vou no Google e acho um artigo, e aí tem algum trecho que eu já vi previamente que me interessa, mas o entorno do assunto não é uma coisa interessante para mim. Aí eu vejo, caramba, aí eu vou pro YouTube tentar ver alguma palestra, alguma coisa. Sim. Então, esse tipo de coisa é interessante a gente tentar fazer esses relatos, né? Essas estratégias que são feitas. Muito bem, acho que só estamos nós aqui, né? Que peninha. Bom, essa parte aqui interessa menos a vocês, né? O TCC em si, mas também é interessante, né? Eu achei interessante essa cultura do medo do ter que produzir alguma coisa. Porque eu observei também quando eu entrei na faculdade, todo mundo, meu Deus, TCC, meu Deus, sabe? Aquela coisa que eu fiquei apavorada assim, sei lá, por placebo, porque eu nem tinha preocupação com isso, sabe? Mas todo mundo, aquela loucura, e eu, caramba, é mesmo? E agora que eu tô fazendo, tipo, ok, a coisa mais prazerosa que eu tô fazendo é o TCC, sabe? Tá curtindo, Jamile? Sim. Que bom. Porque tem uma cultura do medo, né? Tudo bem, Lu. Tem uma cultura do medo, do pavor, e aquilo vai passando, aí você diz, nossa, também vai ser horrível, e não precisa ser, né? Quem está te orientando, Jamile? É o Mikael. Ah, que legal. Que ele trabalha mais na área urbana, né? Meu trabalho é voltado mais para a área urbana e agrária, mas aí, enfim, o Mikael tá vivendo super bem e tá bem legal, sabe? Que bom, Jamile, que legal. Ele é muito simpático, né? Sim. Nossa, uma coisa que eu amei ele é isso de não podar as ideias, sabe? Ele alimenta, não, é isso, vamos, sabe? Ele empenha. Eu gostei muito disso. Que bom. Maravilha. Então, tá. Mais alguma coisa que você gostaria de comentar daqui, dessa parte do TCC?
Acho que sim. Só na parte em que o texto apresenta que o TCC pode ser uma prática, né? Que aí na pedagogia é dividido em 4 partes, né? Uhum, uhum, E em que pode realmente ajudar nessa coisa de construção, né? Do hábitos da leitura e da escrita, uhum. mas que também aí alguns alunos acabam se sentindo inseguros e deixando para lá, ou até mesmo pode ser um fator que acabe gerando evasão também, né? Esse medo de ter que ser o protagonista escrevendo alguma coisa. Tem muita gente, uma das maiores razões de abandono é justamente TCC. No finalzinho, as pessoas fazem. Tem muita gente que faz todas as disciplinas e não consegue se formar porque falta o TCC. E aí dá esse bloqueio que você está falando e a pessoa abandona. Então, vamos imaginar assim, né? Uma pessoa, por exemplo, tendo que você está fazendo TCC na pandemia, mas aí você tem os encontros com o seu orientador. Sim, sim, via chamada de vídeo. E você está sentindo. Você já tinha antes da pandemia? Tinha, mas só tinha havido 2 encontros. Uhum, Mas assim não fazia muita diferença. Não tô sentindo diferença, não. uhum, sim. Interessante, né? Muito bem. Acho que a gente fica por aqui, né? Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse texto foi a questão da cultura de avaliação positiva. Uhum. Porque eu achei que é uma crítica muito interessante. Você nota isso na geografia? Olha, eu acho que eu tô notando isso agora, no período da pandemia. Porque os Hum, professores estão um pouco mais flexíveis, sabe? uhum. Porque antes era aquela coisa bem engessada, assim, da prova. É isso aí, você fez, não conseguiu, é isso. Tudo bem, tudo bom. Então, isso aí é uma coisa interessante você botar no seu relato, né? Porque não uma apreciação que você faz que não é muito comum, né? As pessoas têm reclamado que está difícil, mas eu, como professora, eu também estou achando que eu estou mais flexível. Eu estou muito mais confortável. Tanto que eu tô com 9 matérias. Eu nunca peguei tanta matéria assim e para mim tá tranquilo, sabe? Uhum, Os professores realmente estão propondo atividades um pouco mais, como posso dizer, menos trabalhosas em si, sabe? Para uhum, fazer. Então, dá para conseguir entender os conteúdos, tudo que eles estão passando com um trabalho mais leve, sabe? Não tão uhum, exigente. Para uhum. mim está sendo realmente muito bom. Eu estou aproveitando muito. Legal, legal. Fala isso no seu relato, né? Sim. Mas isso aqui é interessante, né? Como que essa tabela aqui é muito legal, né? Ela pega, olha, primeira chamada do SISU, curso de pedagogia do campus de Angra, pedagogia em Niterói e medicina em Niterói. Olha a diferença das notas. Sim. Eu achei interessante a relação que ela fez aí, não exatamente dessa tabela, porque faz um comparativo, mas nas informações que o texto traz. É que, apesar da diferença da nota de corte entre, por exemplo, pedagogia e medicina, que é, oh meu Deus, medicina, Uhum. acaba que quando eles veem o CR, fica bem próximo, mas aí ela faz essa análise desse tipo de avaliação, que Uhum. parece ser bem mais flexível, de um jeito em que até mesmo uma das entrevistadas fala que parece que os professores gostam de dar 10 para todo mundo. Eu gosto de dar 10, é ótimo. A minha filha tinha um namorado, ela fazia arquitetura e o namorado fazia ciências sociais. E era uma diferença enorme. Ela falou assim, mãe, não é possível. E arquitetura a pessoa ficava de madrugada fazendo uns trabalhos incríveis, assim, virava noite, e aí os colegas mandavam fotos de lesões que eles se cortavam com o estilete, Nossa. aí sangrando de madrugada, sabe? Aí depois tirava 8, 7,5, né? Eu falei assim, mãe, o meu namorado só tira 10, não é possível, esse curso é muito fácil. Porque é menos exigente, né? A pedagogia tem isso também.
E aí ela faz a relação, né? Que em pedagogia os professores tentam levar muito em consideração essa coisa da vivência da pessoa, que às vezes o tipo de avaliação talvez não contemple o conhecimento que essa pessoa realmente tenha, então colocam meios flexíveis para a pessoa não demonstrar que ela entendeu tal coisa, mas ela demonstra a preocupação de essas outras avaliações não contemplarem essa coisa da escrita, né? E aí acaba preocupando, porque realmente tem que construir essa coisa da escrita. Tem que construir, de algum jeito tem que construir, né? Você acha que você está tendo que escrever menos durante a pandemia para os trabalhos? Olha, eu acho que eu tô produzindo mais, mas eu não acho que é por causa da pandemia. Eu acho que é porque eu tô mais confortável de estar em casa, mais organizada, e aí eu consigo estudar mais, realmente, sabe? Então parece que eu tô produzindo muito, porque eu tô o tempo todo fazendo fichamento, eu faço um trabalho e tô realmente escrevendo muito. Interessante, né? Comigo também aconteceu isso. Eu tô conseguindo estudar mais. Apesar de todas as confusões e problemas familiares e obras, não sei o quê. Bom, agora na obra menos, mas normalmente mais. Muito bem. Quanto à formação, a última parte, que é a formação a partir da pedagogia, na visão dos universitários, eu achei até engraçado, porque eu não sei se é realmente assim, se continua assim em pedagogia, né? Não tem como eu saber. Mas que os alunos criticaram muito essa coisa de elas não se sentirem preparadas, elas já no sétimo período, né? Não se sentirem preparadas para dar aula, não saberem fazer um plano de aula e criticarem que elas não foram instruídas a isso, que, sabe, não teve. Enfim, os professores não ensinaram essa coisa, uma prática em si e tudo mais. Em geografia é o contrário. E eu fiquei um pouco chocada de ler, porque eu achei que pedagogia, tipo, tinha uma coisa tão firme, sabe, no ensino. Aham. E aí, em geografia, está sendo muito exigente essa forma, porque aparentemente parece, a geografia deixa a parte pedagógica para lá e foca nas partes específicas, né? Mas Entendi. não, Entendi. Você sente uma ênfase grande na parte pedagógica também, nos aspectos. sim, os professores, assim, em qualquer matéria que eles têm oportunidade, eles fazem a gente fazer um plano de aula, uma sequência didática, produzir alguma coisa já pensando na prática realmente, sabe? Que E interessante, Jamília, essa comparação, né? Realmente, na pedagogia, a pedagogia, bom, complicado eu falar isso, mas eu acho que a pedagogia tem um certo complexo, assim, de ser muito da prática, então, por conta disso, talvez eles vão muito para a teoria, sabe? para a gente, geografia já é um pouco o contrário. A parte da educação já é a parte prática nossa, sabe? Então, geografia física, geografia humana, parece que fica muito no teórico. Então, É um curso que assim, equilibra mais, né? sim, realmente assim, a parte dessa coisa de educação, achei geografia, tô achando assim, bem bacana. Acho que está sendo bem contemplada. Você está apaixonada pelo curso, né? Que coisa Sim. boa, né? Muito bom mesmo. Bom, eu acho que só tá a gente aqui. Acho que vamos parar por aqui, né? Acho que eu não consegui Tô fazer aqui fala. também, só tô em silêncio. Ai, Raíssa, você tá aí, que bom. Acho que eu não consegui fazer falas muito boas, não, professora. Eu tava contando também que a outra colega viesse, falasse algumas coisas, eu fosse Não, lembrando. nossa, foi ótimo. Você falou super bem. Foi ótimo. Você não gostou? Eu acho que eu poderia ter anotado algumas coisas para falar com mais Não, precisão. não, mas não precisa. Acho que a gente fez uma boa dobradinha aqui, porque você falava, eu pegava aqui um trechinho, né? Não foi? O que você achou, Raíssa? Você achou que foi legal? Eu achei que ficou assim. Assim, tirando os meus problemas aqui, que eu não sei se vocês viram, caiu umas 300 vezes. Mas pela parte que eu consegui participar, eu achei que foi bem frutífero, foi muito bom. Sim. Então, gente, a partir disso daí, vamos tentar vocês tentarem pensar nessas categorias na vida de vocês, né? E especialmente nesse momento de pandemia, né? Pensar o que mudou em relação aos estudos, né? Essa coisa de estar em casa, se tem filho, se não tem filho, se tem que cuidar de alguém,
né, no caso da Jamile e no meu caso também, a gente ficou mais tranquila, né? Eu fiquei bem mais tranquila de não ter que me deslocar, isso era uma coisa que me estressava muito. Depois chegava de madrugada em casa na rodoviária, ficava super cansada. Eu ficava tão cansada que quando eu chegava de Angra, no dia seguinte eu não conseguia fazer quase nada, sabe? Eu ficava assim morta, não dava para fazer nada. Eu ficava muito, 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 muito cansada mesmo. Assim, fisicamente cansada, sabe? Chegava aqui em casa às vezes 2 horas da manhã e ainda tinha que arrumar as coisas todas, limpar tudo, tomar banho, guardar, tirar a mala, né? Porque faz mala, refaz mala, enfim. Para mim ficou mais tranquilo. Então é isso, gente. Então semana que vem a gente vai falar das considerações finais, não é isso? E na outra semana, eu acho que é assim, a gente já vai poder ter a Thalita aqui com a gente para fazer perguntas, conversar com ela, né? Acho que vai ser bem legal, tá bom? Esse relato que a gente vai fazer já é para te enviar ou a gente guarda e espera o momento apropriado? Olha, se quiser me enviar antes, pode, mas eu acho que pode ir fazendo, assim. Eu estou pensando em fazer o seguinte, eu não comecei a fazer o meu relato, não. Né? Eu estou pensando em começar a fazer e deixar aquele arquivo para eu ir melhorando ao longo, sabe? Entendi. Aí lembra alguma coisa, melhora. Eu acho que é uma boa ideia fazer isso. Mas vocês fazem como vocês quiserem. Quem entregar logo antes pode entregar também. Esse relato vai ser só mesmo baseado nas questões daquele questionário, né? Sim, A relação com as perguntas que a gente vai ter que elaborar um texto depois que a gente vai pensar em como juntar, é isso? sim, exatamente. Ah, tá. Exatamente, para a gente tentar escrever um artigozinho. Ok. Vamos conseguir. Tá bom? Tá Então, bom. muito obrigada, Jamile. Eu adorei a sua apresentação. Foi muito legal. Gostei muito da sua leitura do texto. Você trouxe questões importantes e assim, o fato de você ter trazido de memória e lembrando, achei que ficou ótimo. Não precisa, assim, quem apresentar tem que apresentar uma coisa escrita. Tá ótimo. Foi muito Que legal. bom, professora. Foi sim, obrigada. E Raíssa, um beijinho para você, viu? Boa noite. Obrigado. Bom Beijo descanso para vocês também, gente. para Até você semana que também. vem. Beijo, até semana que vem. Boa Tchau. noite. Boa semana. Tchau. Beijo. Tchau.